E aí, galerinha, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Meu Quadrado, onde você encontra aulas de história dos últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio, preparando você para o vestibular, para o Enem, mas também para a sua vida, trazendo para você o conhecimento de história que você precisa para a sua jornada acadêmica e também para a sua vida diária, ok? E hoje nós preparamos uma aula muito especial para você, que é a aula de revisão para o primeiro ano do ensino médio, quarto bimestre, para preparar você aí para a última aula, para a última etapa desse ano, para as provas finais, então, sobre o conteúdo que nós vimos no quarto bimestre. Então, nós falamos um pouquinho ali sobre a Idade Moderna, onde nós temos o mercantilismo, o absolutismo, falamos um pouquinho também sobre o Brasil, o que estava acontecendo no Brasil nessa época, onde nós temos o período pré-colonial e o período colonial, ok? Bora lá então? Vamos começar falando sobre mercantilismo? Mercantilismo é uma concentração de capitais alcançada principalmente pela exploração colonial e de mecanismos de proteção comercial. Nós vamos ter ali a burguesia começando, crescendo, se fortalecendo numa aliança meio estranha ali com os poderes monárquicos, com os reis, certo? E os reis se equilibrando entre a burguesia e a nobreza e fazendo então através do mercantilismo. Mercantilismo lembra, ó, mercantilismo te lembra o quê? Mercado. Então são os reis controlando o mercado, fazendo com que essa atividade comercial faça com que aumente a riqueza do reino, concentrando os capitais, concentrando a riqueza, tá? E alcançando isso através da exploração das colônias e da proteção comercial, ou seja, fazendo com que as pessoas comprem e vendam dentro do seu reino e impedindo que elas comprem de fora, fazendo aquela coisa, você pode vender para quem você quiser, mas comprar você só pode comprar de mim, de nós mesmos. Ou às vezes até impedindo que você venda para outros, como era o caso das colônias. As colônias normalmente elas só podiam comprar da metrópole e só podiam vender para metrópole. Políticas de proteção comercial. Isso é que era o mercantilismo. E o mercantilismo vai estar muito ligado ao absolutismo. O absolutismo ele se baseava em duas coisas. Primeiro, direito divino dos reis. Os reis eles eram muito ligados ao clero, por quê? Porque o clero garantia para os reis o poder. De que forma? Bom, esse rei ele está aqui porque ele foi ungido por Deus. Deus é quem dava o poder para os reis. Então, se você fosse contra o rei, você lá, cidadão, plebeu, você camponês, se você se rebelasse contra o rei, você estava se rebelando contra o próprio Deus. Então, o poder divino, o direito divino dos reis, os reis reinavam porque Deus havia lhes concedido esse direito. Então, os reis tentavam sempre ali estar de boa com a igreja, né? Tinham que estar de bem com a igreja. Porque vai que o Papa lá, o clero chega e diz, olha, a partir de agora esse rei não está mais ungido por Deus, não. Ele foi rejeitado por Deus, bora nomear outro. Bora que agora Deus vai escolher outro. Então, os reis eles se beneficiavam disso. Então, eles procuravam sempre ficar de bem com o clero para que eles pudessem se beneficiar desse poder, desse direito divino de reinar, e assim a população, os camponeses, iam sempre respeitá-los, iam sempre continuar obedientes ao reino, né, ao absolutismo. Por quê? Ele tinha poderes absolutos, porque Deus havia lhe concedido esses poderes absolutos. Tá? E isso então fazia, obviamente, como a gente está falando, absolutismo vem de poder absoluto. Esse poder a gente já viu que não era tão absoluto assim, porque o rei acabava ficando ali sempre se equilibrando entre o clero e a nobreza, que eram os dois únicos que acabavam limitando, de certa maneira, o poder do rei. Mas o absolutismo foi o regime de poder que ficou muito casado com o mercantilismo, tá? Então nós tivemos absolutismo e mercantilismo durante a Idade Moderna. E o que vai acontecer? Mercantilismo mais absolutismo, aí nós vamos ter um regime, um tipo de governo que favoreceu a acumulação primitiva de capital, que por meio de pilhagem das riquezas mundiais, subjugou populações nativas e transferiu grande parte das riquezas coloniais para as metrópoles europeias.
Então, é sob o mercantilismo e o absolutismo que nós vamos ter as grandes navegações, que nós vamos ter as potências europeias chegando até outros continentes e estabelecendo lá as suas colônias, e essas colônias, então, vão ser a grande transferidora de capital, de riquezas das colônias para as metrópoles. E aí, então, é que esses reinos europeus vão se tornar muito poderosos, muito ricos. Então, a gente tem ali no mercantilismo e no absolutismo um casamento perfeito para a Idade Moderna, para aquele período da Idade Moderna que vai até 1789, quando nós temos a Revolução Francesa, ok? Então, no período colonial brasileiro, é o mercantilismo e o absolutismo que a gente vai ter imperando no mundo e também aqui na colônia brasileira que pertencia a Portugal. Então, olha só, é nesse momento que nós vamos ter, vejam como casa direitinho com a história do Brasil. Nós vamos ter subjugação de populações nativas, lembra dos índios brasileiros que vão ser subjugados, vão ser explorados, e transferência de grande parte das riquezas coloniais. O nosso pau-brasil, o ouro era sempre extraído daqui e levado para a Europa. Era nisso que esse foi o resultado do mercantilismo e do absolutismo, certo? Teremos também a intervenção do Estado nas práticas econômicas como instrumento para o fortalecimento do próprio Estado. Isso é muito importante para nós entendermos. Nesse período, Idade Moderna, mercantilismo e absolutismo, o Estado ele interfere nas práticas econômicas com um único objetivo. Né? O objetivo principal é o quê? É fortalecer o próprio Estado. Né? Lembra lá do Luís XIV, o Estado sou eu, o grande rei francês. Então, fortalecer o Estado era fortalecer o próprio rei, deixar o reino mais forte, mais poderoso. Então, eles intervinham na economia, eles interferiam na economia com esse objetivo, de deixar o Estado cada vez mais forte. Se nesse processo eles precisavam, para que isso acontecesse, deixar a burguesia mais rica, ok, tudo bem, não tem problema. Eu tenho que beneficiar os nobres, ok, não tem problema. Mas o meu objetivo maior é fortalecer o Estado, deixar o Estado cada vez mais rico. Ou seja, o rei cada vez mais rico, mais poderoso, garantindo assim o seu trono, né? Garantindo que ele vai permanecer no trono, ok? O pensamento político moderno, ou seja, o pensamento político que vai permear a Idade Moderna, esse período que nós estamos nos referindo com mercantilismo, absolutismo, ele tem como característica fundamental o rompimento com os valores medievais. Essa linha política, ela é fundamentada no humanismo, no racionalismo, no antropocentrismo e na liberdade e no empirismo. E isso, o desenvolvimento dessas ideias, só foi possível porque é nesse período da história, é durante a Idade Moderna, que nós vamos ter o surgimento da burguesia, que nós vamos ter o absolutismo como sistema de governo, nós vamos ter as práticas mercantis, nós teremos a invenção e a popularização da imprensa e a confirmação das bases renascentistas. Então, olha só, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. O pensamento político da Idade Moderna é fundamentado no rompimento com os valores medievais. Nós vamos ter uma linha política fundamentada no humanismo, no racionalismo, no antropocentrismo, na liberdade e no empirismo. Mas isso só vai ser possível porque a gente vai ter o surgimento da burguesia, o absolutismo como sistema de governo, as práticas mercantis, a invenção e a popularização da imprensa e a confirmação das bases renascentistas nesse período. Lembra lá do Renascimento, né? 300, 400 e 500. Né? Nós vamos ter lá século XIV, XV e XVI. São as ideias, as bases renascentistas nesse período. Certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre a colonização do Brasil? Vamos lá. Colonização do Brasil. Capitanias hereditárias vai ser a maneira como o rei português, vai encontrar para desenvolver a colônia brasileira, sem precisar colocar dinheiro aqui. Portugal já estava começando a ficar mal das pernas ali, devendo bastante para a Inglaterra, e eles vão então estabelecer as capitanias hereditárias, que era o quê? Dividir o território brasileiro
em capitanias. Lembrando que nessa época o território brasileiro ia só até a linha do Tratado de Tordesilhas. Depois é que nós vamos avançando mais para o oeste, sobre território que até então era espanhol, mas eles vão fazer o quê? Vão fatiar o território brasileiro em capitanias hereditárias. Só que esses caras que vêm para o Brasil para ser os donatários dessas capitanias hereditárias, para cuidar ali, para ser os responsáveis por essas capitanias hereditárias, eles não são exatamente os mais poderosos de Portugal. Os mais poderosos, os mais ricos, estão onde? Estão cuidando dos negócios deles lá nas Índias, que dá muito mais dinheiro para eles. As especiarias lá rendem muito mais do que explorar a terra brasileira. Então, essas capitanias hereditárias vão ser ocupadas por homens de poder econômico mediano. Isso vai fazer com que a ideia da capitania hereditária se torne um fracasso, tá? As capitanias hereditárias não vão cumprir o objetivo delas, elas não vão desenvolver o território brasileiro, a infraestrutura que era o objetivo do rei de Portugal. Ele vai ganhar dinheiro com isso, lógico, mas não vai ter o resultado que eles esperavam. E vai acabar dando às capitanias hereditárias o direito, então, de redividir a capitania em sesmarias. Lembrando que a capitania hereditária era propriedade de quem? Do rei de Portugal. Mas ele cedia essa capitania hereditária para alguém que ia ser responsável por ela. Esse camarada podia vender a sua capitania hereditária? Não podia. Por quê? Porque não era dele. Mas o rei de Portugal deu para esses caras a possibilidade de redividir a sua capitania. E aí entra a tal da sesmaria. Então nós vamos ter ali os sesmeiros, que são os caras que vão cuidar das sesmarias, vão ser a subdivisão da capitania hereditária, certo? Dá uma lidinha lá, pesquisa no seu material e dá uma olhadinha na definição de capitanias hereditárias, dá uma olhadinha na definição de sesmarias, que é muito importante para você esse conteúdo, ok? Nesse período, nós vamos ter a cana-de-açúcar como sendo o principal motor da economia brasileira, certo? E nós vamos ter uma estrutura que vai se destacar principalmente no Nordeste brasileiro, que é a estrutura dessas grandes propriedades, grandes latifúndios que eram produtores de cana-de-açúcar. Nós teremos nessas propriedades um modelo estrutural muito bem definido, que será a Casa Grande, a senzala e a casa de engenho. A Casa Grande, o local onde morava a família do senhor de engenho, do proprietário do engenho. Ali era um sistema patriarcal, onde você tinha o senhor de engenho, você tinha a esposa, você tinha os filhos, você tinha as filhas, ou seja, você tinha um sistema patriarcal se criando ali na chamada Casa Grande, onde morava o dono da terra, o proprietário, o grande latifundiário. Nós tínhamos grandes senhores de engenhos e tínhamos também tínhamos proprietários menores, propriedades menores que tinham ali o seu engenho. Nós teremos a senzala, que é o local onde moram os escravos. Temos vários tipos de senzala, tá? Nós vamos ter aquela senzala que ela é para moradia de uma família. Alguns senhores de engenho permitiam que o escravo casasse, tivesse filhos e morasse ali numa senzala familiar. Nós tínhamos aqueles proprietários que eram de grandes fazendas que não permitiam isso, que você vai ter duas senzalas, você vai ter uma senzala para as mulheres, outra senzala para os homens, mas essas senzalas elas tinham características muito semelhantes. Normalmente elas eram cobertas com sapê, né, com um tipo de palha, elas tinham uma porta que ficava trancada e ou elas não possuíam janelas, algumas vezes elas eram totalmente fechadas, as paredes ali, né, com barro e enfim, a estrutura de construção da época, ou ela era totalmente fechada, ou ela possuía algumas janelas, ou seja, algumas aberturas para circulação de ar, mas essas aberturas eram fechadas com grades, ou seja, para não permitir que o escravo fugisse durante a noite, ou coisa parecida, eles ficavam ali trancados dentro dessas senzalas, certo? E tínhamos então a casa de engenho, ou a casa do engenho, que era o local onde se fabricava o açúcar, onde se trabalhava a cana, se moía a cana para produzir então o açúcar. Era o local de trabalho mais pesado dentro da fazenda. Era ali nesse local que os escravos tinham o seu trabalho mais árduo, mais difícil, certo? Era a casa do engenho. Isso tudo era o que movimentava então a economia da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi durante o período colonial, ou durante a maior parte do período colonial brasileiro, o grande motor da nossa economia.
Tudo girava em torno da cana-de-açúcar. Todos os produtores viviam da cana-de-açúcar? Direta ou indiretamente, sim. Mas nem todas as propriedades brasileiras, da colônia brasileira, eram produtoras de cana-de-açúcar. Nós tínhamos a pecuária, nós tínhamos outras atividades de produção de produtos que serviam para a alimentação dos escravos, alimentação dos trabalhadores, e que eram fabricados, eram produzidos no Brasil também, certo? Mas tudo isso para quê? Para manter funcionando o sistema econômico da cana-de-açúcar. Então a gente vai ter a pecuária, a gente vai ter a agricultura, a gente vai ter outras formas de produção agrícola que são movidas pelo comércio da cana-de-açúcar, ok? Pessoal, resumidamente, essa é a nossa revisão do quarto trimestre do primeiro ano do ensino médio, tá? Dá uma olhadinha no seu material, não se contenta só com essa revisão não, dá uma olhadinha mais a fundo, mas isso aqui vai te dar um norte muito legal para você estudar e se preparar aqui para as nossas provas finais, viu? Não esquece de dar seu like, se inscrever no nosso canal, sempre vai ter coisa nova aí para você falando de história, voltado para o ensino fundamental, para os últimos anos do ensino fundamental e o ensino médio. A gente vai falar um pouquinho sobre Enem, sobre vestibular também, sempre vai ter alguma informaçãozinha aqui para você. Sempre trazendo para você conhecimentos necessários e importantes sobre história. Afinal de contas, quem conhece o seu passado está muito bem preparado e muito mais preparado para os desafios que vêm no futuro. Ok? Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Até mais.